Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula de Filosofia Geral Jurídica. Hoje temos como objeto de estudo o pensamento jurídico na Era das Luzes. Nosso expoente de hoje é o filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant escreveu sobre quase tudo, sobre matemática, sobre física, astronomia, escreveu sobre política, sobre direito, sobre teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento, para relembrar vocês, é de onde provém o conhecimento, de onde provém as ideias, qual é a centralidade, vamos dizer assim, o leitmotiv, ou até mesmo a fonte do conhecimento. É na razão, é na experiência. Kant, ele, ele se propôs a essas discussões e fez uma revolução na filosofia. Ele mesmo pegou esse termo de Copérnico, uma revolução copernicana, né, onde ele muda onde as coisas estavam tendo a centralidade da discussão. Agora o sujeito é o centro da discussão e o objeto também diz muita coisa sobre ele mesmo. Então aí vamos o princípio da fenomenologia, é uma área da filosofia que estuda os fenômenos, tá? Mas eu gostaria, em linhas gerais, de expor o pensamento moral kantiano que impacta enormemente na sua visão sobre o direito. Tá? Sobre o direito. Então, esta é a minha contribuição para essa disciplina. Tá bom? Não dá para se falar tudo de Kant. Kant é um pensador muito elástico, ele escreveu muito. Então, eu vou focar. O nosso objeto de estudo aqui é o direito. Então, eu vou tentar expor o máximo cuidado o pensamento de Immanuel Kant, pensamento jurídico deste filósofo que contribuiu enormemente para a filosofia e influenciou toda uma geração de pensadores. Até hoje ele influencia. A nossa Constituição, percebemos claramente a influência também kantiana. As Nações Unidas também têm influência kantiana. Os próprios escritos posteriores legais têm influência kantiana. As constituições, ou seja, a Constituição norte-americana, ou até mesmo os artigos, têm influência kantiana. Então, toda uma geração de leis recebe influência de Kant. Ele foi realmente um protagonista nestas discussões, né? Em especial a discussão dele como um fim, né? Colocar o homem como um fim. Tá? Outros pensadores discutiram sobre isso, discutiram. Paine, Rousseau, temos Locke, Mill, enfim. Outros pensadores discutiram. Porém, nosso objeto de hoje é Immanuel. O nome de objeto de estudo é o pensamento, né? Pensamento, os argumentos de Immanuel Kant sobre o direito. Então, vamos conversar sobre a moralidade, a fundamentação do direito e também o próprio direito, que Kant entendia como direito. Tá? E, claro, no final da nossa aula, vamos falar sobre a paz perpétua. Estou tentando elaborar uma aula específica só para tratar da paz perpétua. É um livro um livro pequeno, realmente como se fosse um tratado, sabe, com vários artigos. E eu sugeri essa leitura para vocês. Temos um fórum, então vamos nos aventurar nesse fórum. Eu peço a vocês que não deixem de participar. Responda e comente a resposta de outro colega. Não vale só você responder e deixar para lá. Tem que comentar, leia a resposta de algum colega. Se você concordou, você pode confirmar ou até mesmo contribuir com o pensamento do colega. Caso você discorde, coloque o que você discorda. Pode até copiar trecho, botar entre aspas, onde você disse, abre aspas, discordo. Aí você fundamenta com as tuas ideias, com as tuas interpretações do pensamento de Immanuel Kant e, claro,
para dar mais força ao seu argumento, você pode citar o próprio Kant. Olha, Kant disse isso, por isso que eu discordei de você, assim, assim, assim. Então você pode contribuir dessa forma. É assim que se constrói uma discussão e o conhecimento, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Tem um cronograma na nossa aula, contexto histórico, Immanuel Kant, vida e obra, teoria do conhecimento, criticismo e deontologia, direito e moral, tese da história universal, antagonismo kantiano, Estado de Direito, formas de organização do Estado, revolução versus reforma e a paz perpétua, um projeto filosófico. Eu já começo discutindo sobre o subtítulo desse slide, o Tribunal da Razão. Por que o Tribunal da Razão? Interessante sabermos o contexto que Kant está inserido. Sempre há essa transição nesse período, há essa transição, né, da monarquia para o parlamentarismo, para a república. E então, também neste período, há uma efervescência de ideias muito grande, ideias tendo a razão como o seu motor, né? O seu motor. Então, o tribunal da razão é justamente isso, colocar tudo em xeque, né? Ou seja, tudo perante a esse tribunal. A razão, que é o grande juiz, né? O grande juiz das ações, das falas, dos pensamentos, enfim. Então, colocar, expor o seu pensamento é, de fato, você ser conduzido pela capacidade, pela própria razão. E também a própria razão criticar ela mesma, né? A própria razão colocar-se também no tribunal. É isso que Kant vai fazer quando ele propõe a sua teoria do conhecimento, né? Colocar em xeque também a própria razão, né? A própria capacidade, não a própria capacidade racional do homem, onde o homem ele extrai, ele expõe, ele cria o conhecimento, né? No contexto histórico kantiano, ele viveu no século XVIII, período iluminista. Então, para entender a ética kantiana, é fundamental notar o contexto histórico no qual ela se encontra. Para os filósofos e teólogos do medievo, como São Tomás de Aquino, a felicidade só é dirigida por intermédio de Deus. Então, não mais Deus irá, diferentemente do medieval, né, Deus não irá se misturar nas questões humanas. Haverá sempre essa disputa. Evidentemente que os extremistas não sumiram. Sempre haverá pessoas que são fanáticas, querem condenar determinado conhecimento por não envolver Deus nas questões, em suas questões. O próprio Kant irá criticar, inclusive ele até é censurado na sua época, por se envolver em questões religiosas, criticando o fanatismo, criticando dados de fé, né? Porque realmente é um dado de fé, você acredita se quiser. E Kant é a favor da liberdade de pensamento e de crença. Você acredita também se você quiser. E Kant vai ser um grande apologista da razão. Então, para Kant, e olha que ele é protestante, né? Para Kant, pouco importa se você acredita ou não em Deus. Pouco importa. O que importa é você ser um bom cidadão, né? A liberdade deve sempre vir, liberdade de expressão, liberdade de crença. Bem, portanto, ser moral e ser religioso não mais são indissociáveis, como na Idade Média. Com isso, os valores morais não estão mais pautados em Deus, mas fundamentados na razão do próprio homem. Então, a questão moral, eu ser honesto, porque Deus quis que eu fosse, porque Deus, o destino, não. Vamos parar com isso. Aí, nessa época, começa de fato uma cisão. Percorremos lá desde o Hugo Grosso, né,
Pufendorf, Samuel Pufendorf, vocês viram lá o justnaturalismo, que houve uma laicização, o justnaturalismo moderno, né? Kant também vai discutir um pouco sobre isso, também vai criticar o justnaturalismo, né? Mas desde esse período, desde o século, né, 15, 16, 17, houve esse movimento, veja, 3 séculos, né, não foi do dia para a noite. Muita gente foi censurada, muita gente foi perseguida. Há uma transição entre o período medieval, o Renascimento e a Idade Moderna, né? Kant é um dos grandes expoentes que corresponde ao espírito da sua época, o seu pensamento corresponde ao espírito da sua época, né? Então, para ele, que é considerado um dos maiores expoentes da filosofia iluminista, a ação moral é autônoma, pois o homem é o único ser com capacidades para determinar leis segundo a faculdade da razão. O homem é o único ser capaz de determinar leis segundo a faculdade da razão. Hoje parece simples para nós percebermos, olharmos isso e o ser humano é o único ser racional, tá? Mas nessa época há um problema muito sério aí que Kant está falando, que as pessoas constataram, olha, peraí, cadê Deus aí? É só o homem? Veja, por isso que Kant vai se posicionar diante de questões religiosas. São questões muito sensíveis para a época e vamos ver algumas posturas de Kant que também ele contraria muito do que foi dito lá no período medieval. Então, Kant de fato está alinhado ao espírito do seu tempo. Ele é um pensador que, como eu já disse anteriormente, foi o divisor de águas aí da filosofia. Período medieval, né, filosofia medieval, evidentemente teve outros pensadores em outras regiões, Kant alemão, teve o Paine, teve o Soult, como já estudamos, Montesquieu. Todos esses pensadores contribuíram enormemente. Mas Kant é porque a sua filosofia, ele cria um sistema, né? Ele cria um sistema com suas críticas da razão prática pura e crítica do juízo. Ele cria um sistema filosófico que irá repercutir em toda a história da filosofia, tá? Querendo ou não, ao você estudar filosofia, se você tiver interesse em estudar Kant ou até mesmo outro pensador, sempre vai repousar, por exemplo, Alberto Bobbio. Alberto Bobbio menciona Kant. Então sempre reconhecemos o brilho, vamos dizer assim, a influência de um pensador através dos seus sucessores, né, dos filósofos que vieram posteriormente. Nós acabamos de ver o filósofo italiano Alberto Bobbio, que viveu quase um século, né? E ele, volta e meia, cita Kant, menciona Kant. Temos o filósofo alemão também, Habermas, que aí retorna ao pensamento kantiano. Então Kant, e aí até minha orientadora, Maria Cristina, de Távora Sparano, desde já quero homenageá-la, diz, olha, Kant é insuperável, todo mundo cita e Habermas retorna a Kant. Então, a escola de Frankfurt, ele é criticado por isso. A escola de Frankfurt, vamos ver de maneira breve, a escola de Frankfurt, ela de certo modo negou, melhor dizendo, criticou o pensamento kantiano, toda essa racionalização do ser humano, o indivíduo, né, de certo modo essa homogeneização pela via racional, esquecendo assim da via do sentimento, da sensibilidade, da emoção, esqueceu, né, certo? E ele critica a escola de Frankfurt, critica Immanuel Kant. Mas para criticar precisamos conhecer. Daí, como eu disse, né, a influência do pensamento de Kant, muito significativo para os nossos dias. Acho que Kant tem muita gente que não gosta de lê-lo, né, se deixa
influenciar, pega aquele filósofo que o criticou e não. Não, eu gosto muito de ler Kant porque ele tem muito a nos ensinar, mesmo embora no século XVIII, em especial a ciência jurídica. Immanuel Kant, vida e obra. Kant é um filósofo fundamental para a compreensão da cidadania moderna e uma das chaves do positivismo jurídico. Nasceu em Königsberg, Alemanha. Königsberg, na Alemanha. Em 1724, e já na infância havia estudado alguns autores gregos, além de conhecer o latim. Então muitas pessoas se perguntam, né, por que os pensadores de antigamente escreviam tanto, são tão inteligentes. A questão é que, claro, Kant tinha uma inteligência notável, tinha uma capacidade de leitura muito grande, ele de uma família de aristocratas, né, uma família rica, o pai dele era pastor, salvo engano, né? Enfim, a mãe dele também, ele teve uma educação culta, muito bem instruído. Porém, nós temos muitas distrações hoje em dia, por isso que, de certo modo, século XVIII aí, gente, né? Então, Kant, veja bem, estudou teologia, filosofia e matemática, além de ciências naturais. Daí a sua elasticidade de produção intelectual, né? Então, na universidade, Kant tornar-se-ia professor de lógica e metafísica e, posteriormente, reitor da própria universidade que lecionou. Sua produção acadêmica pode ser dividida em 3 fases. A fase das ciências naturais, quando passa a estudar Leibniz e Hume. Fase criticista, né? Quando publica suas obras mais importantes. O terceiro período, chamado crítico ou criticista, é o mais importante quando publica suas obras fundamentais. Quais são essas obras? Então, primeira fase, as ciências naturais. Segunda fase, quando passa a estudar Leibniz e Hume. E a terceira fase, que é a criticista, né? Então, na história da filosofia, antes de Kant, sempre vivia-se um dualismo entre razão e experiência. Kant não é um filósofo que simplesmente vai propor a união, como muitas pessoas gostam de falar. Ele não só chegou lá, não, vamos unir as duas. Não, mas isso aí você tem que fundamentar, você tem que sintetizar, e aí a síntese kantiana, que propõe o criticismo, né? Filosofia crítica, por isso que eu bato tanto na tecla da crítica. Daí a influência sobre a minha filosofia, né? Influência kantiana sobre a minha filosofia, sobre o meu jeito de olhar e enxergar o mundo. Não enxergar o mundo como um dualismo, né? Bem e mal, razão e experiência, mas enxergar o mundo com um olhar crítico, né? É muito simples você olhar o mundo dualisticamente. A complexidade, e aí que torna depois a vida e o olhar, a perspectiva, como você encara as coisas, muito mais simples, é você enxergar a realidade que você se encontra, os fatos, os fenômenos, as leituras que você faz de maneira crítica. E não sempre propor um dualismo, né? Então, Kant evita esse tipo de abordagem, né? Esse estilo de abordagem. Então, esta é a maior obra do filósofo, que é a Crítica da Razão Pura. Também temos a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. A Crítica da Razão Prática falará sobre a moral, sobre uma perspectiva racional direcionada à ação. Já a Crítica do Juízo, ele analisará a estética, né? A estética, um dos ramos mais densos da filosofia é você estudar a estética, né? Temos aí a Metafísica dos Costumes, que contém a sua filosofia do direito, que a nossa centralidade da aula será
tendo como base essa obra. E a paz perpétua, como eu já falei, é o objeto do nosso fórum lá na plataforma. Então, a grosso modo, né? Grosso modo, podemos definir direito para Kant da seguinte forma. E aí isso está a fundamentação da metafísica dos costumes. O direito é o conjunto das ações sobre as quais a liberdade de um se harmoniza com a liberdade de outrem, ou seja, de outro, mediante uma lei geral chamada liberdade. Então, a liberdade de um se harmoniza à liberdade de outro, mediante uma lei chamada liberdade. Kant é um filósofo que irá ser apoiador e incentivador da liberdade. Agora, novamente, nós já estudamos isso, sobre liberdade e determinismo. Não entende o uso racional da liberdade. É o uso racional da liberdade. Tá? Não é o uso desordeiro da liberdade. Não é fazer o que quer. Conceito de Estado. O Estado de Kant é, em linhas gerais, o que vamos abordar. Né? Então, o conceito de Estado em Kant recebeu influência de Hobbes, Locke e Rousseau. Mas Hobbes, sim, ele irá criticar Hobbes, evidentemente. Mas até mesmo na crítica eu me deixo influenciar pelo autor, positivo ou negativamente. Então, o Estado se torna o protetor da liberdade e da cidadania. O Estado se torna o protetor da liberdade e da cidadania. Veja como é muito parecido com Locke e Rousseau, principalmente com Locke, né? O Estado se torna o protetor da liberdade e da cidadania. Os dois. Locke e Rousseau, mas digo Locke devido ao seu Estado liberal, como um garantidor, né? Como tendo aí a garantia, né? Como protetor da liberdade e da cidadania. Propriedade, enfim, a vida, dentre outros direitos. Conceito de Estado em Kant recebeu influência de Hobbes, Locke e Rousseau. E aí nós adentraremos agora, sempre falaremos uma visão moral da perspectiva jurídica. Então, o direito à luz da moralidade. Então, Kant não tem como separar. Por isso que ele escreve uma obra específica para fundamentar a filosofia do direito. Não bastasse a obra Metafísica dos Costumes já apresentar algumas linhas fundamentais, ele irá escrever uma obra específica para fundamentar a metafísica dos costumes. Entende? Então, ele fundamenta a metafísica dos costumes, ele fundamenta a sua filosofia do direito, e aí depois ele traça as linhas práticas, né, dessa obra. Primeiro apresenta a teoria, a fundamentação da metafísica dos costumes, em 1785. Em seguida, em 1797, ele propõe assim a sua metafísica dos costumes. Então, Immanuel Kant, curiosidade, né? Uma curiosidade que ele tem, que nós já mencionamos na aula no aplicativo Zoom, a vida de Kant era extremamente regular. Todos os dias, fizesse chuva ou sol ou neve, levantava-se às 5 da manhã e deitava-se às 10 horas da noite. Muitos de vocês eu percebo aí que vão até às 4 da manhã no WhatsApp. Ah, professor, como assim? Sim, às vezes eu me levanto às 4 da manhã, às vezes eu me levanto às 5, não tem um horário certo para levantar, né? Posso levantar às 7 também, a depender do horário que eu durma, né? Então eu sou muito de encarar o corpo, né? De enxergar o corpo, de olhar o corpo, ou seja,
a minha necessidade física. Se eu realmente quero, o meu corpo ter necessidade de dormir, eu vou dormir, porque eu sei que não vai render. Agora também eu não posso, toda vez que meu corpo exigir o sono, eu tenho que levantar, né? Posso, por exemplo, estar com sono às 10 horas da noite, mas é muito cedo ainda, eu acho, para dormir. Então eu vou lá, tomo um café, ou então tomo uma água, molho o rosto. Quem não gostar de café, ou então quem tiver dificuldade para dormir depois do café, não toma café, toma um chá. E aí esperta-se e vai lá, volta ao estudo. Aí dorme, geralmente eu durmo 1 hora, 2 horas da manhã, eu estou dormindo. Tá? Acordo aí umas 6 horas, 7 horas. Ou depois eu posso também esticar um pouco, aí eu estico mais o sono. Porque tem que dar pelo menos 4, 5 horas de sono aí para você repousar bem, né? Tá? Então, cada organismo, cada pessoa é uma pessoa. Eu só estou partilhando para vocês, para que vocês não... Porque o sono é traiçoeiro. O sono, quanto mais você dorme, mais você tem necessidade. Todo excesso estimula mais. Então, quanto mais você come, mais você tem necessidade de comer. Quanto mais você... Até a questão do próprio sono, entende? Então não se deixe escravizar pela preguiça, né, pelo sono, que aí se torna realmente um hábito negativo, um vício, e não é positivo para um estudante, né? Para ninguém, né? Mas principalmente para vocês que estão aí em fase construindo conhecimento, né? Bom, então Kant era um pensador que eu admiro Kant pela sua disciplina. Kant era muito disciplinado, ele almoçava sempre com boas... Kant não casou, não teve filhos, e ele dedicou a sua vida inteira ao estudo, lecionava muitas disciplinas na universidade, e ele tinha uma vida ordeira, almoçava sempre em companhia com os amigos, até ele chamava alguns indigentes que estavam passando na rua, ele falou, não, vamos lá, vamos comer e tal. Ele era uma boa companhia, né? Uma boa companhia. Então, quase sempre não se falava em filosofia na mesa durante, né, o jantar, ou até, aliás, o jantar não, que ele não jantava, ele dispensava o jantar. No almoço, né? No almoço. Então, mas sempre ele conversava sobre tudo, sobre qualquer coisa, ele tinha um posicionamento muito perspicaz sobre qualquer assunto. Né? Então são apenas algumas curiosidades para Kant. Então, e também as pessoas acertavam seu relógio, até o meu relógio da cidade, pelo relógio de Kant. Né? Passava sempre ordeiramente, no mesmo horário, dando voltas, caminhava 8 vezes ao redor da praça, né? Subia um certo tipo de ladeira da sua cidade. Ele nunca saiu da sua cidade, ele sabia através dos jornais, das notícias e se mantinha informado, né, os jornais da época, os folhetins da época, né, através de cartas também que se comunicava entre seus amigos. Né. Então vamos aprender isso, a disciplina de Kant. A disciplina, a vontade de levantar, ou, né, de estudar, de estar lá no horário e cumprir 4 horas de estudo, 8 horas de estudo por dia. Kant era assim. Ele era um pensador que cumpriu à risca a sua filosofia, escreveu e praticou. A pessoa escrever sobre disciplina, tem um livro dele sobre pedagogia, fala sobre a educação, das crianças inclusive, que a regra básica, uma das regras básicas é a disciplina. A disciplina é uma das regras básicas. Mas não é só isso, né? Ele fala também, estimula a criticidade, estimula a reflexão, a sagacidade, principalmente a autonomia. Né? A autonomia. Não fique dependente dos outros para acordar. Acorde por si mesmo. Né? Você não fique dependente. Ah, mãe me acorda. Ah, fulano, você não me acordou. E bota a culpa na pessoa que não te acordou. Eu já fiz isso. Estou falando que eu já fiz isso também. Acorde por conta própria. Né? Coloque o despertador perto de você, ou então distante. Aquela maldita soneca, né? Coloque o despertador distante de você. Levante, acorde, dê uns pulos. Lava o rosto rapidamente, pronto, senta na mesa e começa a estudar, ou então toma um café. É assim.
Tem que ser assim, porque senão não, o sono vem, tem aquela preguiça, começa a espreguiçar, começa a achar agradável na cama e continua dormindo. É assim. Mas foi um parênteses aqui, né, uma digressão, falar sobre disciplina e dar um incentivo a vocês, né, nesse período que estão mais tempo em casa. Bem, teoria do conhecimento, realismo e empirismo, racionalismo e idealismo. Então, temos aqui o realismo e empirismo, a figura de Hume, e o racionalismo e idealismo como representante René Descartes. Esses dois pensadores, Kant, outros pensadores, Kant também criticou, Leibniz criticou, né, vai falar sobre o Locke também, enfim. Mas esses dois pensadores são os expoentes de cada corrente de pensamento que está distribuído na apresentação. Tá? Então, racionalismo, temos René Descartes. Qual a fonte do conhecimento? Para René Descartes é a razão. Então, a razão é o motivo, a razão é a centralização do conhecimento é por meio da razão. Né? Então, res cogitans, ou seja, coisa pensante. Eu penso, logo existo. O cogito prova a existência de Deus, a valorização da razão. Temos aí com René Descartes. Já com o empirismo de Hume, crítica ao cogito, não posso provar a existência de Deus através da razão. Então, o que não há na experiência, que não posso provar pela experiência, não é crível. Tá? Então, temos aí o empirismo psicológico, né? O empirismo psicológico. Tá? Então, o criticismo kantiano é a reação ao dogmatismo racionalista e ao ceticismo empirista. Né? Ao ceticismo empirista. A razão, René Descartes, é dogmático nisso, ou seja, a razão não recebe influência de nenhuma fonte externa, empírica. O conhecimento é genuinamente proveniente da razão. Já o ceticista, empirista, que é o Hume, ele diz que, olha, não, a razão, ela é escrita pela via da experiência, né? Pela via da experiência. O idealismo alemão, Kant faz parte deste movimento, né? O idealismo alemão inaugura, né, esse movimento, o criticismo. Pois aí terá Hegel, né, Husserl, Fichte, enfim, muitos pensadores irão receber influência kantiana. Então temos a razão com René Descartes, com Spinoza, Leibniz, Wolff, e também a razão, o conhecimento é produto o racionalismo o conhecimento é produto da razão. O empirismo, o conhecimento é produto da experiência. Temos aí como representantes, já falamos, Bacon, Locke e Hume. Colocamos na imagem lá somente dois representantes destes grupos, o racionalismo Descartes e o empirismo Hume. Se vocês tiverem interesse, podem pesquisar, mas não irá afetar em nada se vocês não prosseguirem o conhecimento num estudo específico do pensamento kantiano. Não afetará caso vocês parem e pesquisem lá sobre esses pensadores. Tá? Vamos continuar com Kant. Então, a razão pura prática, é aqui imediatamente legisladora. A vontade é concebida como independente de condições empíricas. Por conseguinte, a vontade pura determinada pela simples forma da lei, e este princípio de determinação é visto como a condição suprema de todas as máximas. Então, a vontade é concebida como independente de condições empíricas, de condições sensíveis. Né?
A vontade é inerente ao ser humano? É. Mas ela independe, na prática moral, ela independe de condições, de circunstâncias externas, sensíveis, né? Então, por conseguinte, como vontade pura determinada pela simples forma da lei, ou seja, qual lei? A razão pura prática. Razão pura prática. E este princípio de determinação é visto como condição suprema de todas as outras máximas. Então, se perguntarmos a Kant qual é uma regra geral para todas as máximas morais, todos os preceitos morais, lembrando que categóricos, né, todos os preceitos morais, Kant irá dizer, olha, é a razão pura prática, a vontade sendo guiada por este princípio. Princípio da autodeterminação da razão pura prática. Então, o a priori, já comentamos que a priori é a própria mente, né, a razão, né, a priori antes da experiência, é tudo aquilo que é válido independentemente de qualquer condição ou oposição derivada da experiência. O imperativo categórico, portanto, é aquele que representa uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. No caso da ação ser apenas boa, como meio para qualquer outra coisa. O imperativo que ordena é hipotético. Se a ação é boa em si, então o imperativo é categórico. Então, quando o imperativo, como é que eu sei que o imperativo, que é a ação que eu estou exercendo, ela é categórica? Quando eu não viso outro benefício que não seja a própria razão, a própria ação. Então, o dever pelo dever, ele é categórico. Uma ação que visa outro fim que não ela mesma, ele é hipotético. Né? Moralmente não é legítimo, porque fugiu da própria ação, do próprio agir. Tá? Então, por esta via, o cristicismo, ele sugere, ele propõe, né? E aí, antes de falar sobre o criticismo em si, vamos falar um pouco sobre esses conceitos, a priori e a posteriori. A priori, o conhecimento puro, veja aí na imagem, né? Observe na imagem, muito esclarecedora essa imagem. Já o a priori é o conhecimento sensível. Você pode pausar os slides para ler o que está disposto nestas colunas. Bem, e na última, temos aí a consciência original e inalterável. Não é uma realidade propriamente, mas aquilo que torna possível a realidade. Temos aí como princípio condutor desta operação a dedução. A dedução transcendental. Nada impõe de subjetivo a realidade. Então, nada impõe de subjetivo, né? Nada impõe de subjetivo a realidade. A realidade é o que é. Então, não vou impor as minhas concepções à realidade. Né? Literalmente falando, né? Quando temos aí um campo, então é um campo, certo? Kant também definiu os conceitos de juízos sintéticos e juízos analíticos. Os juízos analíticos são a priori, ou seja, têm origem na própria razão. Já os juízos sintéticos, eles contribuem, vão além da razão, são a posteriori. São juízos que absorvem a sensibilidade, né? Parte da exterioridade. Quando eu digo todos os corpos são extensos,
Isso já está incluso no próprio conceito de corpus, a sua extensão, né? Agora, quando eu falo todos os corpos são pesados, ele acrescenta o conceito ao sujeito corpo, né? Então, o sintético ele amplia a nossa concepção, né? Por isso que ele amplia a nossa concepção. E os analíticos, eles não é que limita, né? Mas é um conceito que está embutido no próprio não acrescenta nada no conceito que já é um dado, né? Bem, por esta via, o criticismo permite chegar à conclusão de que o conhecimento é produto de uma faculdade complexa, o resultado de uma síntese da sensibilidade com os entendimentos. Não é uma união simples, é algo complexo. Acho que mais ou menos uns 10 anos Kant, vamos dizer assim, utilizou para escrever as críticas, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Para isto, para essa síntese entre conhecimento, o conhecimento, ou seja, o conhecimento criticista, o criticismo, esse movimento, a síntese entre a sensibilidade e o entendimento, para isto, começa por dizer que todo conhecimento implica uma relação, ou melhor, uma correlação entre o sujeito e o objeto. Nisso, os dados objetivos não são captados por nossa mente, tais como são. Ou seja, a coisa em si. Nós não apreendemos, a nossa mente não apreende o objeto tal como ele é. Nós, quando olhamos para uma caneta, esta que eu estou pegando aqui, uma caneta vermelha, com material preto, eu apreendo somente o fenômeno caneta, somente que eu estou vendo. E à medida que eu vejo, de certo modo, eu influencio essa minha percepção com dados subjetivos, entende? Mas configurados pelo modo com que a sensibilidade e o entendimento apreendem. Assim, a coisa em si, o númeno, aí Kant vai chamar de númeno, o absoluto, é incognoscível. É incognoscível. Só conhecemos o ser das coisas na medida em que se nos aparecem. Na medida em que se nos aparecem. Eu só posso ver aquilo que eu percebo, aquilo que é um dado. Isto é, enquanto fenômeno. Mas como atuam os fenômenos? Como o conhecimento dos fenômenos, a sensibilidade e o entendimento do sujeito cognoscente? Como atuam os fenômenos na sensibilidade e o entendimento do sujeito, do homem ou da mulher? Aqui Kant recorre a uma distinção fundamental, segundo a qual todo fenômeno, tudo quanto existe, inclusive o conhecimento, integra-se por dois ingredientes: matéria e forma. Aquilo que depende do próprio objeto constitui a matéria do conhecimento. Aquilo que depende do próprio objeto constitui a matéria do conhecimento. O que depende do sujeito constitui a forma do conhecimento, aquilo que nós acabamos de discutir. Assim, temos uma primeira impressão, ou uma primeira definição. Conhecer é dar forma a uma matéria dada. Conhecer é dar forma a uma matéria dada. A matéria palpável, pegável, é a posteriori. A caneta está aqui na minha mão, estou vendo a caneta, estou pegando na caneta. A forma é a priori. Aquilo que eu digo sobre a caneta é a priori, é o que está na minha mente.
a matéria do conhecimento é variável de um objeto a outro, visto depender dele, ou seja, do objeto. Entende? Por sua vez, a forma sendo imposta ao objeto pelo sujeito será reencontrada invariavelmente em todos os objetos, por todos os sujeitos. Por sua vez, a forma, sendo imposta ao objeto pelo sujeito, ou seja, a forma, aquilo que eu digo sobre a coisa, imposta ao objeto sobre o sujeito, será reencontrada invariavelmente em todos os objetos por todos os sujeitos. Existem, pois, conhecimentos a priori e conhecimentos a posteriori. Todo objeto a ser conhecido é a priori. Todo objeto a ser conhecido a priori o será conforme as formas que o espírito, ou seja, que é o seu espírito, que é o meu espírito, que a mente, lhe impõe no ato de conhecer. Como corolário dos conhecimentos a priori, os juízos podem ser analíticos, aqueles que o predicado constitui uma representação ou explicitação do que já se encontra no próprio sujeito. No sujeito, todos os corpos são extensos, como acabamos de falar, ou sintéticos, aqueles cujo predicado acrescenta alguma coisa ao conceito do sujeito. Todos os corpos são pesados. Todo juízo de experiência é sintético. Por quê? Porque a experiência nos ensina a acrescentar certos atributos aos nossos conceitos. Por exemplo, o peso ao conceito de corpo. O peso ao conceito de corpo. Todo juízo de experiência é sintético, porque a experiência nos ensina a acrescentar certos atributos aos nossos conceitos. Por exemplo, o peso ao conceito de corpo. Já os juízos analíticos, os juízos a priori, pois não há necessidade de recorrer à experiência para determinar o que pensamos num dado conceito. Entende? Então, os juízos sintéticos são a posteriores porque supõem uma descrição de experiências particulares observáveis. Então, juízos analíticos são juízos que no próprio conceito já contêm os seus predicados. O juízo sintético pressupõe que o sujeito que está falando tenha atributos sobre determinado objeto, tenha predicados sobre aquele determinado objeto que não compõe o próprio conceito do objeto, como o exemplo de corpo. Um exemplo de corpo. Inversamente, o juízo sintético é aquele cuja negação não supõe contradição. Mas a grande descoberta de Kant é a da existência de uma terceira classe de juízos. A existência de uma terceira classe de juízos, que é os juízos sintéticos a priori. Mas, professor, acabou de dizer que juízo sintético é a posteriori. Sim, mas existem, e aí a grande sacada de Kant é dizer que existem juízos sintéticos a priori, que são universais e necessários. Como os analíticos, não permitem ampliar nossos conhecimentos. É aos juízos sintéticos a priori que a matemática e a física devem o seu caráter de certeza. As ciências exatas devem seu caráter de certeza. O problema é saber se tais juízos são possíveis em metafísica. Aí já é outra discussão.
Feita a distinção entre matéria e forma, matéria é aquilo é o dado, a forma é aquilo que o sujeito diz sobre a matéria, né? Kant caracteriza as formas, ou seja, a priori, do espírito. Por formas a priori, deve-se entender os quadros universais e necessários através dos quais o espírito humano percebe o mundo. Assim sendo, distinguem-se em nossa faculdade de conhecer uma receptividade, a sensibilidade ou faculdade das intuições e uma espontaneidade, o entendimento ou faculdade dos conceitos. Então, para que entendamos juízo a priori, né? Juízo a priori, e aí eles são analíticos. Todos os solteiros não são casados. O juízo analítico ele não acrescenta nada do que não saibamos, né? Então, todos os corpos são extensos. Todos os animais quadrúpedes são animais. A soma dos ângulos inferiores de um triângulo é 180 graus. Isso aí está fresquinho na mente de alguns ainda, né? Lembra lá de Pitágoras? Pois é. Cateto, hipotenusa, juízo a priori, e aí são juízos analíticos. Juízo sintético. Os juízos sintéticos, ele já contribui, já diz alguma coisa que nós não sabíamos, né? Veja bem, os bosques são verdes, por exemplo. Os metais se dilatam pelo calor. Todos os corpos são pesados. Todos os solteiros são boêmios, né? São paqueradores, né? Então aí já diz alguma coisa que nós não sabíamos. Também existe os juízos sintéticos a priori. Juízos analíticos são a priori. Juízos sintéticos existem de duas formas. A posteriori, depois da experiência, né, temos contato com a sensibilidade e amplia nosso conhecimento. Como vocês estão tendo agora, contato com Kant. Entende? Você sabia que era um filósofo. Ok, é um dado. Tudo bem. Agora vocês estão tendo contato. É a posteriori, com a leitura, com a experiência da leitura, com a experiência da filosofia. Tá? Então, juízos sintéticos a priori. A linha reta é a menor distância entre dois pontos. A linha reta é a menor distância entre dois pontos. 7 mais 5, isso mesmo, 12. Constância da quantidade de matéria. Ação e reação dos corpos, né? Corpos opostos se atraem. Física, né? Positivo e negativo. Tá entendendo? Então isso são juízos sintéticos a priori. Juízos sintéticos a priori têm caráter matemático e físico, um caráter de certeza. E aí são dados universais necessários que ampliam nossos conhecimentos. Tá? Nossos conhecimentos. Bem, então esse esquema que vocês estão vendo aí sintetiza bem a leitura que fizemos sobre o pensamento kantiano até agora. Veja, nós falamos sobre o númeno, né? Sobre o númeno. Em outras palavras, vamos colocar. Eu não gostaria de citar essência, porque Kant não usa essência. Mas como você já tem esse conhecimento lá de Platão, né?
o mundo das ideias, lembra o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível? Então vamos expor dessa forma, né? Então não conseguimos aprender a coisa em si, conseguimos aprender somente a sua aparência, o dado, né? A materialidade. Né? Por isso que colocamos interrogações aqui nesse esquema tem. Temos aqui as sensações, né? que é a coisa, que é um dado que eu não consigo absorver, apreender a coisa em si, mas sim somente a aparência, me transmite sua cor, sua extensão, seu tamanho, sua elasticidade, enfim, se eu tenho contato com a coisa e ela faz com que, isso é a grande revolução copernicana, que a coisa também diz dela mesma, tá? Então aí temos o mundo externo e o sujeito, as formas da sensibilidade, Kant define como espaço e tempo. Temos a percepção, as percepções, e aí chegamos à razão, que são os conceitos a priori, princípios a priori. Temos aí a coisa para nós, né? A coisa para nós. Cada um temos uma percepção sobre a exterioridade. Nós aprendemos fenômenos de acordo com as categorias, e aí vamos ver quais são essas categorias a priori, ou formas a priori, que Kant irá expor. Tá? Então, vamos perceber aqui nessa imagem que temos aqui a posteriori, a experiência, né, o contingente, que muda. Temos aqui uma garrafa, a experiência da visão, aí temos o tamanho da garrafa, a cor da garrafa, o líquido da garrafa, que pode também nos interessar, né, essa questão. O conceito da garrafa forma-se como a parte a posteriori, mais a priori. Lembrando que o a priori vem da experiência, mas não depende dela, certo? O a priori, nesse caso aí do exemplo, vem da experiência, mas não depende dela. Então, essa conceituação, claro, de a priori é um conceito da física, da matemática, um conhecimento que nós já vamos colocar na linguagem cartesiana, inato, né? Então, um conhecimento que já possuímos, certo? Já possuímos. Então, temos aí as formas puras da razão. Quais são essas formas puras da razão? Temos a sensibilidade, o espaço, o tempo. E aí temos aí quanto à existência desse objeto. Temos também o entendimento. Quais são essas formas puras da razão? A quantidade, qualidade, modalidade, relação. Né? Temos a relação. Tudo isso envolvendo também. E aí, claro, temos a causalidade, a substância, temos as categorias, maneiras próprias de ordenar o múltiplo dado na intuição. Né? Por intuição, entendemos aí para Kant espaço e tempo, a percepção das coisas. Né? E com relação ao entendimento, percebemos que há outras categorias que Kant vai estipular, né? A causalidade, substância, comunidade, unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação, limitação, possibilidade, impossibilidade, existência, não existência, necessidade e contingência. E aí, dentre essas categorias, grupos categoriais, Kant também vai colocar subcategorias ou até mesmo outras categorias para não marginalizarmos nenhuma. Temos a relação, quantidade, qualidade e modalidade. E aí temos aí a singularidade, particularidade. Isso são formas a priori. A matéria é o dado, a forma é aquilo que nós dizemos da matéria. Tá certo?
Então, essas formas a priori, temos aí dois lados, né? Vamos colocar assim. Mas Kant não dicotomiza isso, né? Kant não dicotomiza, ele propõe uma síntese, por isso que ele vai propor os juízos sintéticos a priori, né? Juízos sintéticos a priori. Sintético é a posteriori, mas ele propõe juízos sintéticos a priori para ampliar, assim, o nosso entendimento sobre a capacidade que o ser humano tem de sintetizar. E ele diz, olha, existem formas puras. E ele realmente faz esses esquemas no seu livro, tá? Nos seus livros. Crítica da razão pura, principalmente crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo, tá? Então, temos essas categorias, que são categorias necessárias, são categorias universalizantes. Claro que Kant irá ser, com certeza, vai ser muito criticado, tanto pelos filósofos da Escola de Frankfurt, como até mesmo no seu próprio círculo de teóricos que aderem ao pensamento kantiano. Eles irão também propor ampliação do seu pensamento e, claro, sua crítica, né? Pessoal, eu quero que vocês entendam que Kant também pensava dialeticamente. Isso tudo é proposto sob um prisma dialético. Para quem não sabe o que é dialética, que não está lembrado lá de Platão, né? Temos aqui uma imagem que vai, em linhas gerais, falar um pouco sobre dar essa impressão para vocês sobre o que é dialética, tá? Que vamos estudar quando nós estivermos de maneira mais aprofundada, quando nós estivermos lá com Hegel, com Karl Marx, enfim, tá? Bem, a dialética, quando eu tenho uma ideia e eu tenho uma contra-ideia, que é uma contrariedade, uma antítese, né? Eu contrario a minha ideia ou determinada ideia. Percebemos aí nas aulas, né? Eu tenho uma tese, vocês têm uma antítese, ou até mesmo ao contrário, vocês têm uma tese e eu tenho uma antítese. E aí construiremos uma síntese partindo da análise, da crítica da tese e da antítese, entende? Então, e aí criamos uma síntese, que a síntese, por sua vez, será também outra tese. E aí haverá uma antítese, e assim sucessivamente. Lembra lá naquele quadro aquele esquema que eu fiz no quadro, como uma espiral, que a história é cíclica e vai se repetindo, um processo realmente dialético. Pois é, dessa forma também Kant aborda, né? Kant aborda na sua filosofia, tá? Então, que essa imagem fique bem fixa aí na cabeça de vocês, as categorias kantianas. E se nós percebermos, isso tudo Kant constatou, ele tem muito, sabe, tem muitos motivos para dizer isso e muitas razões para constatar, para dizer e fomentar sobre as categorias que nós já temos, né, a priori no nosso entendimento, tá bom? Então, por isso, cabe distinguir a razão teórica ou cognoscitiva das razões, das ideias, da razão prática, né? E eu vou ter que, infelizmente, interromper a aula, porque senão ela vai ficar um pouco longa. Vou terminar essa parte da teoria do conhecimento e eu postarei no grupo também, mas eu vou ter que interromper para não ficar muito longa a aula, 3 horas de aula seguida. Aí vocês podem respirar um pouco, tomar uma água, tomar um suco, ou até mesmo um café, e volta para cá, e aí continuamos a discussão sobre Immanuel Kant. Toda essa discussão vai repercutir no direito. Toda essa discussão vai repercutir no direito, porque Kant vai falar da moralidade. E a moralidade para Kant, né, ela também tem um viés categorial.
né, um viés categorial, onde ele vai falar sobre o juízo categórico, né? O juízo categórico. Aí temos aí o apotídico, temos aí o problemático, o assertório, aí temos aí a qualidade afirmativa, negativa, infinito. Todas essas categorias já temos pré-estabelecidas na nossa mente. São categorias a priori, né? Categorias de finitude, categorias de infinitude, categorias de particularidade, singularidade. Temos aí a relação hipotética, a relação categórica. Nós sabemos quando uma coisa é certa, uma coisa é errada. Nós já sabemos também a extensão de uma coisa, ou mensuramos uma extensão de uma coisa, né? Então, ninguém precisa ficar medindo. Nós temos já, sabe, categorias inerentes ao homem, a priori, né? A priori. Temos aí a pluralidade, estou enganchando, né? Pluralidade, unidade, né? Temos essas noções já a priori, pré-estabelecidas, né? Já temos categorias embutidas que estão muito vinculadas à nossa mente, né? Ao nosso entendimento. Tá? Quem colocou aí? São categorias a priori. Né? Que são categorias a priori que durante toda a nossa, né, existência, até mesmo podemos aí ampliá-las e enriquecê-las. Né? Sua criação, como a própria palavra já diz, é a priori. Né? A priori. Tá? Então, dito isso, o esquema que nós temos é o esquema posterior, e Kant é bem esquemático mesmo, por isso que ele irá sofrer sérias críticas por encarar o ser humano como um ser, sabe, enquadrar o ser humano em esquemas. Kant vai receber sérias críticas, né, do pós-estruturalismo, o positivismo irá acolher Kant, né? Temos aí, já mencionei a escola de Frankfurt, temos aí a Foucault, Adorno, Horkheimer, enfim, todos estes irão, principalmente Adorno, irá criticar a postura de Immanuel Kant. Né? Digo Adorno porque é o filósofo de cabeceira que eu estudo com mais frequência, certo? E eu recomendo demais a leitura deste pensador. Então, mas voltemos à nossa discussão sobre as categorias que Kant estabelece, constata, na verdade, né, que ele cria essas categorias. Ele percebe que nós já temos, a priori, esses conhecimentos. Ele dá aula para crianças, dá aula para jovens, e ele constatou isso com a sua experiência, com a sua vivência acadêmica também, e percebendo como o ser humano já tem a priori certas ideias, certas categorias já pré-estabelecidas, inscritas na mente. Mas como eu estava falando, a posteriori experiência, a priori razão pura, veja, razão pura, sem mancha empírica, é universal e necessária. Não tem nada a ver aqui, nesse período, nesse ponto aqui, a razão pura, nada a ver com a experiência, certo? Com a experiência, tá? Lembra lá do esquema anterior? Então, não conseguimos aprender a coisa em si. Temos a matéria, mas podemos, então, falar a forma, né? Da forma a esta matéria. A forma sou eu que digo, né? Sou eu que exponho, que externo aquilo que eu proponho sobre determinado objeto, sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo, tá? Então, como nós falamos, temos a tese, que é uma proposição, temos a antítese, temos aí a síntese, que é a conclusão. Uma conclusão que não é conclusão. Até poderia riscar essa palavra daqui, conclusão. Porque não há conclusão no processo dialético. Há sempre uma antítese. Né? Uma conclusão que encerrou, encerrou o processo porque chegou a síntese, mas não é síntese. Passa a ser novamente uma tese. É cíclico, certo? É cíclico. Tá? Não há uma ruptura, parou aqui para criar outra. Né? Não. Essa mesma
síntese tornar-se-á tese, né? Tornar-se-á tese, certo? Nós percebemos isso nas aulas. Nas nossas aulas de filosofia geral e jurídica são dialéticas, onde eu proponho uma ideia, vocês contrariam, vamos então produzir a síntese. Então eu tenho um posicionamento, assumo uma postura que, olha, eu não concordo com esse ponto, já com esse outro ponto eu concordo com vocês, e aí sim vamos formar a síntese, né? Então vivemos em constante processo dialético. Importantíssimo o processo dialético, o pensamento dialético, pensar dialeticamente, para não cairmos em fanatismos, para não cairmos em extremismos, né? Porque se eu só tenho uma tese e não tenho a contraposição, ou seja, uma ideia contrária à minha, eu não evoluo, eu estagno na tese. Então é necessário a antítese para posteriormente ter uma síntese. E essa mesma síntese pode haver uma antítese. E aí não será mais síntese, será uma tese. A tese, aí que gera aí depois apresenta-se uma antítese, e aí sucessivamente. É um processo realmente em espiral, né? Lembra lá do caderninho? Se você esticar muito a espiral, ele vai formar vários círculos, né? Como este aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou tentar fazer aqui com a caneta, né? E vários círculos, certo? Vários círculos em um processo de espiral. Suponhamos que aqui seja a tese, né? Seja a tese. Temos aqui a tese. Temos aqui a antítese. Temos a antítese. Temos aqui realmente eles são rivais, né? São rivais. Vamos colocar assim, né? Não vamos colocar como briga, né? Não há briga aqui, né? Então há uma pequena disputa, há um conflito, né? Que geralmente quando falamos essas palavras já pensamos em guerra, em atritos, fisicamente falando. Há um conflito de palavras, de ideias, e a tese e a antítese. Na nossa Constituinte foi assim. Sempre apresentava uma lei, sempre apresentava um artigo, sempre apresentava, não, mas não está muito bom, sabe, vamos mudar, vamos alterar. Houve muito debate, houve muita oposição para a criação da nossa Constituição. Então, é necessário o pensamento dialético. Para a construção de uma lei também. Por isso que há sempre revisões, há uma pessoa que está comandando a formulação da lei, geralmente um deputado ou um senador, e aí vai para avaliação, e aí há um debate sobre a lei, mudanças no texto da lei. Tudo isso é uma discussão, e o processo é dialético que acontece tanto nos câmaras de deputados, no Senado, na sala de aula percebemos isso. Nas relações, né? Evidentemente que isto é uma relação democrática, né? Temos sempre que ter a tese, ouvi-la, temos a antítese, devemos ouvi-la. São opostas? São opostas. Mas aí formamos a síntese. Esta síntese, ela irá percorrer o curso da história, né? Mas chegando aqui, ela apresenta novamente uma antítese, porque ela não é mais síntese, ela é uma tese. Há então, novamente um contraponto. Há um contraponto, né? E gerará outra síntese, e aí sucessivamente, né? Veja, como eu falei, o diálogo é assim. O diálogo deve ser dialético, por isso que chama diálogo, né? Aí a origem, né? Entende? Duas pessoas conversando, as duas pessoas podem contrariar uma a outra? Pode, deve, né? Porque não há uma postura unívoca. A dialética sempre implica duas posições. E aí temos aí a síntese. E aí, como nós já expomos, ela tornar-se-á uma tese. O processo continua. Tá? O processo continua. Tá bom? Certo? Entendemos? Está tudo resolvido nessa perspectiva da teoria do conhecimento, a priori, a posteriori, juízo sintético, juízo analítico. Tá? Temos aí os fenômenos, podemos falar sobre o objeto, mas nunca aprender o objeto em si,
mas o objeto também contribui para a nossa percepção, nós somos impactados pelo meio externo. Bem, teoria do conhecimento, a força da razão. A razão cria o mundo moral. A moral é concebida como independente de todos os impulsos e tendências naturais ou sensíveis. Liberdade como postulado necessário da vida moral. Para Kant também, o mundo natural é dominado pela necessidade. Para Kant, o mundo da liberdade é dominado pela ideia de fim. Pela ideia de fim. Certo? Então, a razão incorpora os valores e os fatos, gerando valores absolutos. Para Engels, a filosofia idealista é mistificadora. E aí vamos ver também Marx, né? A filosofia idealista, a filosofia kantiana, hegeliana, é uma filosofia mistificadora. Né? Ela mistifica, ela torna o espírito humano um tanto quanto esquematizador, ingênuo, infantil. Né? Então é nessa perspectiva. Então, o conhecimento não é mera reflexão dos objetos. Ele parte do sujeito, da mente humana que produz a imagem das coisas e as organiza para explicar o universo. Para explicar o universo. Então, a razão cria o mundo moral. A razão não é externa, né? É a própria razão, é a priori. A moral é concebida como independente de todos os impulsos e tendências naturais ou sensíveis. Vocês concordam com isso? Que a razão independe, a criação moral independe do externo, das tendências naturais e sensíveis. O que vocês postulam? Isso é Kant dizendo. Então, e por que isso? Porque a liberdade assume um postulado necessário na vida moral. Né? O mundo da liberdade é dominado pela ideia de fim. Por uma ideia de fim. Então veja que a razão é a chave para desvendar, e eu coloquei aí justamente essa imagem que você está vendo, para realmente abrir as portas, os entraves que o meio externo, vamos colocar assim, a ânsia, né, do ser humano, os anseios do ser humano, ou até mesmo o apetite, né, as paixões, a razão que deve guiar essa dimensão do ser humano, né? A dimensão evidentemente emocional, apaixonada do ser humano. Entende? Então a razão que deve conduzir essas dimensões. Então o ser humano só age com autodeterminação, se é guiado pela moral e a razão, e não pelos instintos, os sentidos, as necessidades ou inclinações. Então Kant é muito, vamos colocar, não gostaria de rotulá-lo, mas a filosofia kantiana, ela fica com o pé atrás. Ela fica com o pé atrás com relação às necessidades, os instintos, os sentidos. É uma filosofia, uma própria dimensão, acabamos de falar, no período anterior, que é uma filosofia idealista. Né? Então ela faz parte de um movimento, o idealismo. Então tem a razão como centro da discussão. Então o instinto, os sentidos, a emoção, ela se submete, deve se submeter à razão. Entende? Deve se submeter pela razão. Se você ajuda alguém por pena, não é moralmente moral essa ação, né? Moralmente moral é ótimo. Não agiu pelo dever, agiu por pena.
né? Entende? Então a razão sempre tem que estar acima para Kant de todos esses instintos, de todas essas... Por isso que é a força da razão, né? Mas ele não faz a síntese entre razão e entendimento e sensibilidade? Faz. Mas na perspectiva kantiana, a tese sempre vai assumir que a razão sempre vai assumir um lugar central na sua filosofia. Central na sua filosofia. Central. Tá? Então, o racionalismo moderno universaliza a razão humana. A razão humana agora torna-se a protagonista não somente do conhecimento. Sei que nós fizemos a síntese, mas como nós dissemos no slide anterior, nos slides anteriores, a tese que a razão ela assume um lugar de destaque, né? Assume um lugar de destaque, assim como na filosofia também. Vamos ver as críticas que Kant recebe durante a história da filosofia, tá? Eu espero que dê tempo, né? Mas vamos conseguir sim. Então, existe um reconhecimento de que a natureza humana é fonte do direito natural. Então, isso aí temos uma perspectiva, racionalismo moderno. Uma perspectiva que a razão humana é fonte do direito natural. Hugo Grosso, influência de Hugo Grosso, Samuel Pufendorf, o justnaturalismo moderno. A admissão da existência em épocas remotas do estado de natureza. Em épocas remotas, ou seja, um estado primitivo, lá dos nossos hominídeos, que estudou história, né? Australopiteco, né? As primeiras comunidades, entende? O estado de natureza, onde o homem é lobo do homem. E aí tem aquelas três perspectivas contratualistas que nós não iremos adentrar. Com certeza vocês já lembraram aqui com essa menção que eu fiz. Temos o contrato social como origem da sociedade. A sociedade nasceu do nada. Não, se reunir aqui, um grupo reunido, não, isso não é sociedade. Sociedade é uma criação, um artifício civilizatório. Um artifício civilizatório, que aí temos as instituições. Né? Temos aí as instituições. Certo? Então, a existência de direitos naturais inatos pertence à natureza. Veja como está totalmente desprendido da ideia de Deus. A república é o ideal. Né? É objetivamente necessária e universalmente válida. Então, todas essas características Kant também adere. Né? Kant adere. Né? São características gerais do racionalismo moderno. Então, os pensadores, uma coisa ou outra, eles irão discordar, mas em linhas gerais são estas as características. Então, se for perguntado quais são as características do racionalismo moderno, estão aqui. Né? Quais são as características do direito moderno? Estão aqui. Estas são as características do racionalismo moderno, do pensamento jurídico moderno, que tem a razão em sua centralidade. E temos aí já o positivismo, né? O surgimento aí do positivismo. Tá? Nesta aula, nós vimos a teoria do conhecimento kantiano, onde irá repercutir em toda a sua filosofia, tendo como base as três principais obras de Kant: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Vimos ainda conceitos como a priori e a posteriori, tendo como significado de a priori, antes da experiência, a posteriori, depois da experiência. O próprio Kant diz: só conhecemos, abre aspas, só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos nelas pomos. Então, só conhecemos o dado, a matéria, a forma, aquilo que eu digo sobre a coisa, sobre a matéria, sou eu que digo. Eu não abstraio a coisa em si.
mas somente aquilo que eu tenho a priori no meu entendimento. E aí nós discutimos ainda sobre os conceitos de juízo analítico, juízo sintético e juízo sintético a priori. Bem, o entendimento é a faculdade, como nós falamos, dos conceitos. A sensibilidade é através da qual nós percebemos os objetos. Bem, sobre as categorias, nós estudamos que Kant subdivide as categorias em categorias da sensibilidade, do conhecimento e da razão. Né? Então, da sensibilidade, as formas, e aí pressupõe que é antes, né? Antes a priori, antes da experiência, do espaço e do tempo, que são intuições, né? Intuições. Do entendimento, que são os conceitos. E aí, da razão, que são as ideias de Deus, alma, mundo e liberdade. Do entendimento tem subcategorias, tem outras categorias, como categorias mais gerais, causalidade, substância, comunidade, unidade, e as categorias mais específicas, mais singulares, da quantidade, qualidade, modalidade. E aí vamos estudar, como nós vamos perceber, principalmente os tipos de imperativos, imperativo categórico, imperativo hipotético. São também categorias que envolvem a relação. Então, percebemos que a teoria do conhecimento kantiano, ela influencia todos os seus escritos. Realmente é um sistema filosófico que Kant irá sanar, irá tentar acabar com esse dualismo entre sensibilidade e entendimento. De onde provém o conhecimento? E Kant chega à conclusão que em juízos analíticos, sintéticos, a priori, a posteriori, entre essa dicotomia entre sensibilidade e entendimento, não tem o menor sentido, pois deve-se à síntese, né? Síntese esta criticista, né? Pensamento e movimento criticista, certo? Kant realmente é um escritor apaixonante, muito, sabe, denso, é claro. Eu instigo a leitura de Kant, estimulo a leitura de kantiano, porque é um pensador que dilata a tua mente no que diz respeito ao entendimento. Seus escritos são herméticos e exige do leitor. É um escritor que é exigente. Ele, um parágrafo, 2, 3 parágrafos, você tem que sentar e ler 1, 2, 3 vezes para você entender. Ou até mais, como eu já fiz. Então e sempre com papel e caneta do lado. É um pensador que realmente para lê-lo requer coragem. Realmente é coragem. E todos vocês com certeza têm coragem e lerão Kant, tá? Eu li, continuo lendo e vocês com certeza estão lendo e continuarão lendo. Kant é um pensador fascinante, muito bom. Ele sabe, só foi a pontinha, né, lá da sua filosofia, que é a teoria do conhecimento. Agora vamos adentrar no direito e na moral. E vamos perceber e vamos utilizar todos esses conceitos que nós vimos lá nas outras aulas, nos outros encontros que eu irei distribuir em 2 ou 3 encontros sobre filosofia moral, direito e
a paz perpétua, tá? Irei tentar comentar também sobre aquele ensaio, resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Se não, eu dedico também um encontro, um vídeo somente para discutir esse ensaio. Um ensaio de fundamental importância para o nosso dia a dia, né? Tá bom? Um grande abraço e vou explicar por que é importante para o dia a dia, tá certo? Eu acho que vocês já devem estar pensando aí, tá bom? Então leiam, são 7 páginas, rapidinho você lê, tá? Um grande abraço, coragem, fique em casa, previna-se.